Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, gente, iniciando mais um vlog aí pra vocês, né? Hoje estou indo pra minha consulta, né, de pós-parto. Era pra mim ter tido essa consulta logo após o nascimento de Renato, porém eu não consegui, gente. Aí eu tô tendo agora com o Renato com quase 4 meses, né? E aí eu tô um pouco atrasada, porque eu tava me ajeitando, gente. Mas ultimamente eu tô dando uma priorizada mais pra mim, sabe? Ficar um pouquinho mais bonita, né, e tal. Quem é mãe sabe, né? Às vezes a gente acaba se anulando, porém eu tô colocando como prioridade me cuidar, gente. Pra me sentir melhor, né? Ficar com a aparência mais ok. Então, né, quem curte esse tipo de conteúdo, de vlog, essas coisas assim, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, ativando o sininho de notificações e simbora pro vlog, né? Que eu vou explicar melhor ao decorrer. Now you know how it feels to be alone when lights go out. Então, né, gente, a consulta era 7 horas da manhã, são 7h10 e eu ainda tô em casa. Aí eu vou pausar o vídeo aqui e vou pedir o Uber. Enquanto isso, né, vou conversando com vocês até o Uber chegar. E vamos que vamos. Olha, gente, aqui está Renato, ó, filmando ele pra vocês. Olha o lookinho dele. Eu vou ter que levar ele, gente, porque eu não tenho com quem deixar. Inclusive, hoje minha mãe também vai estar lá, né, no médico, que ela vai fazer exame de laboratório. Aí, se eu me encontrar com ela, ela vai ficar com ele pra mim, hein, até, né, terminar minha consulta. Senão, ele vai ter que entrar na sala comigo, né, gente? Mas acredito que a médica vai compreender, né, os estagiários. Que vida de mãe é isso, né? Infelizmente, não tem ninguém pra deixar ele e ele amamenta, gente. É leite materno exclusivo, então, é isso aí. Já pedi Uber, gente, tá falando aqui, né, que tá com a previsão de chegar em 3 minutos. Então, eu vou adiantar, né, pra ir logo pra lá, porque eu já tô atrasada. Gente, meu Deus do céu, mas enfim, vamos que vamos. Alguns momentos depois. Gente, eu já cheguei aqui tem um tempinho. Primeiro eu fiquei lá fora, encontrei até com minha mãe aqui. E aí agora eu já tô aqui dentro esperando me chamar. E aí não teve como minha mãe ficar com ele, porque minha mãe vai tirar sangue. Aí não tem como ela ficar com ele no braço. Aí eu vim com ele e tô aqui só esperando, né? I've given it all today. Just how I ain't making it that easy. Tap out. Yeah, I've given it all today. I just came to say. I hope it's not too late. I hope it's not too late. I just Alguns momentos depois. Ó, gente, minha mãe tá aqui com o Renato. A gente tá aqui no consultório. O estagiário e a médica deu uma saidinha. Acho que hoje eu vou colocar o dia, gente. Qualquer coisa, depois eu explico a vocês melhor. Olha ele aqui. Esse menino de boa. 2000 anos depois. Olha quem voltou depois de 26 dias. A cara nem arde. Brincadeiras à parte, gente. Eu demorei um período aí, né, pra voltar aqui no vídeo, porque eu queria falar algumas coisinhas pra vocês, né? Então, começando logo a minha tour, eu acredito que a maioria aqui acompanhou, né, o período que eu estava grávida, né, meu pré-natal. Pra quem não sabe, eu fiz o meu pré-natal em uma faculdade aqui da minha cidade, gente, né? Muito bom o acompanhamento lá. E eu tinha uma obstetra maravilhosa, gente, doutora Mirella. Quem assistiu os vídeos via, né, o quanto ela era cuidadosa, atenciosa, ótima profissional. E em uma das consultas, né, já na reta final da gravidez, ela conversou comigo em relação, né, ao método contraceptivo que eu ia usar após o nascimento de Renato, né? Pra quem não sabe também, gente, desde o início da minha vida sexual, eu utilizo preservativo, tanto para prevenção de gravidez e também para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? E na minha adolescência, gente, por 3 vezes eu cheguei a tomar anticoncepcional, né? Quando eu ia no ginecologista e tal, me passava. A primeira vez eu fiquei tomando por uns 3 meses, assim. Não me adaptei porque me dava dor de cabeça, me dava enjoo, aí eu parei. E outra vez, né, de novo, que eu fui na ginecologista, depois de um longo período, ela me passou outro anticoncepcional e aí eu
comecei a tomar, fiquei tomando por um mês. Eu acho que não chegou nem a concluir um mês, eu parei também, porque não me adaptei. E em uma terceira vez, né, já foi outra ginecologista, passou pra mim injeção. E aí eu tomei essa injeção, que era trimestral. Não tive reação nenhuma, mas eu odiei, porque desregulou totalmente o meu ciclo. E depois disso, gente, eu não quis mais saber de anticoncepcional, entendeu? Eu sou contra anticoncepcional, porque é muito hormônio, gente, é muito hormônio. Ai, meu Deus, é muita loucura. Eu também ficava super mal-humorada quando eu tomava anticoncepcional. Abaixava super a minha libido, né? Não ficava com muito desejo sexual por conta dos hormônios. Então, eu sou a favor de que os homens utilizem algum método anticoncepcional. Eu ainda fico de cara como a gente está no século XXI e só as mulheres que tem que passar por esse sofrimento, né, gente? Mas, enfim. Então, né, voltando ao foco, segui minha vida toda aí utilizando camisinha, mas por um período, quando eu tava com meu marido, eu relaxei, né, gente? Eu tava usando às vezes. Nisso eu acabei engravidando, né? Que foi a minha primeira gravidez, que não foi planejada, né? Mas também não foi uma surpresa, né? Porque a pessoa tá usando camisinha de vez em quando, ela quer o quê? Né? Então eu acabei engravidando, mas infelizmente meu primeiro filho faleceu quando eu estava grávida de 6 meses. E aí, após, né, a perca dele, eu voltei a usar a camisinha certinho. Nisso, segui aí por quase um ano. E aí foi que eu e meu marido decidimos engravidar de Renato. E aí eu parei de usar a camisinha. No primeiro mês de tentativa eu não consegui engravidar, já no segundo eu consegui. E aí, na minha mente, gente, eu queria voltar a usar camisinha, né, de boa, porque nunca tive problemas com preservativo, né? Então, queria continuar nesse esquema. Só que nessa consulta, né, com a doutora Mirella, ela me alertou, falou que eu poderia continuar usando camisinha, mas aliar com outro método, que tinha alguns métodos que não tinha hormônio, não ia me prejudicar em nada e tal. E aí, né, eu falei, né, que qualquer coisa, depois que Renato nascesse, eu ia avaliar isso aí. E aí ela pegou e anotou lá no papel e falou que assim que eu ganhasse Renato, eu marcasse lá na faculdade uma consulta com a ginecologista, né, para me avaliar, né, pós-parto, como é que eu tava e tal, e também para ver qual método eu iria usar. E aí ela até falou que lá eles colocavam o DIU, que tinha uma parceria com o SUS, e eles colocavam o DIU de graça, que o DIU não tinha hormônio, né, que tem o DIU com hormônio e o sem hormônio. Aí ela falou que, né, depois que Renato nascesse, eu ia lá, ia conversar com a ginecologista, ia ver direitinho, né, o que eu ia fazer em relação a isso. E, né, foi o que aconteceu. Depois que Renato nasceu, fui lá na faculdade, né, para marcar a consulta de pós-parto. Porém, gente, eu não consegui marcar a consulta no meu puerpério, porque era para ser uma consulta assim no puerpério, né? Eu só consegui marcar a consulta, gente, para praticamente 3 meses após o nascimento de Renato. Renato aí já estava com quase 4 meses quando eu consegui, né, ter a consulta. Mas mesmo assim, né, gente, eu marquei, né, porque poderia fazer o quê? Eu, na época, estava sem condições de marcar uma consulta com ginecologista. Eu até cheguei a ver alguns preços. O lugar mais em conta que eu achei de consulta de ginecologista era 200 e pouco. Então, era um valor muito alto. Eu com um filho em casa, recém-nascido, né, tendo que comprar várias coisas. E aí, eu realmente fiquei esperando por essa consulta lá na faculdade. E aí, né, gravei pra vocês, como vocês viram aí, né, no dia que eu tive a consulta. E aí, nesse dia, eu conversei com o estagiário e com a ginecologista, né? E aí, nisso, eles me avaliaram, né? Viram como eu estava, né? Após o parto, mesmo passando aí 3 meses, eles fizeram uma avaliação. Graças a Deus, né? Em questão de exame físico, eu tô super ok. Passaram também alguns exames para me fazer depois, né? Para ver como é que tá minha saúde. E ainda vou fazer esses exames, né? Já até marquei, vou fazer. E a médica falou do DIU, né? Ela falou vários métodos contraceptivos que eu poderia estar usando aí, mas a maioria tinha hormônio e eu não estava interessada, né, gente? E ela falou, né? Como a doutora Mirella já tinha falado, ela falou do DIU de cobre
que não tem hormônio e tal, né? Tem uma longa duração, como eu não quero ter filho tão cedo, é ótimo pra mim. Eu poderia, né, ficar só usando o DIU, né, sem preservativo, porque no caso eu tenho só meu marido como parceiro, mas lembrando, gente, que não confiem em ninguém não, viu? Usem sempre camisinha. É o que eu tô fazendo, mas não sigam isso não. Porque eu vejo muitas mulheres aí confiando em marido e também vejo muitas mulheres que só têm um parceiro, que só têm um marido e que acabaram adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque acabou confiando no parceiro. Então, é a minha situação, mas não usem como exemplo não. Mas a médica deu essa opção aí pra mim, né? De estar usando só o DIU ou tá usando o DIU com a camisinha. E aí, né, a gente foi conversando e tudo mais. Eu fiquei super interessada no DIU. E aí ela, né, deu a opção de eu começar a usar o DIU, porque também o DIU não prejudica na amamentação. Entendeu? Tanto o DIU com hormônio, tanto sem hormônio. Eles não prejudicam. Eu podia estar amamentando aí de boa, seguindo super de boa. Lembrando, gente, né, que após o nascimento de Renato, eu não menstruei mais por conta da amamentação, porque eu sigo aí com a amamentação exclusiva. Então, após o nascimento dele, eu ainda não cheguei a menstruar. E aí, né, ela me deu duas opções de DIU, né, que eu poderia estar usando. Ela me deu a opção do DIU hormonal, que eu não estava praticamente nem interessada, né, por conta dos hormônios. E esse DIU hormonal, ele tem a duração de 10 anos, né? Ele faz com que a mulher não menstrue mais. Ele, às vezes, né, tem a questão que ele pode tirar a libido da mulher, mas, né, ele é ótimo, entendeu? E a eficácia dele não é tão boa quanto o outro DIU que ela me indicou, que é o DIU de cobre. Ele não tem hormônio, ele tem a duração de 10 anos também, porém, ele tem os contras, né? Agora vão os contras. Ele não tira a libido da mulher, por conta que ele não tem hormônio, mas também ele pode causar cólica, gente, né? Cólicas fortes, e pode aumentar o fluxo menstrual da mulher. Então, né, os contras aí do DIU de cobre é esse. E aí, ela perguntou, né, tudo sobre minha vida e viu que o meu fluxo menstrual é bem pouco, né, porque meu fluxo é bem fraquinho e eu fico menstruada por no máximo 4 dias. Então, realmente, o DIU mais indicado para mim era o de cobre, porque, né, não tem hormônio e também pelo fato de minha menstruação ser fraca e aumentar só um pouquinho. E também pode ocorrer o risco, gente, de não alterar em nada em relação à menstruação, né, pode ter a questão também da mulher nem ter cólica. E também o DIU de hormônio, ele é mais indicado para colocar nas mulheres que têm mioma, que tem hemorragia, né? E lá na faculdade eles estavam com a parceria com o SUS, colocando o DIU, que no caso, né, colocava o DIU de graça sem você pagar nada. E aí, lá no dia, ela me avaliou, viu direitinho e perguntou se eu realmente queria colocar o DIU de cobre, né, que é o sem hormônio. Porque se eu quisesse colocar, ela colocava lá mesmo no dia da consulta, né, porque já tinha visto direitinho que eu não estava grávida, estava tudo ok com minha saúde, visivelmente, então ela ia colocar lá na consulta mesmo. E aí eu pensei um pouquinho e resolvi colocar. Vocês viram aí, né, que eu até gravei na hora que ela foi buscar o DIU com o estagiário e eu fiquei na sala com minha mãe e Renato. E aí eu decidi colocar, gente. Por quê? Porque eu não quero filho tão cedo, gente. Nos próximos 5 anos aí eu não quero filho, entendeu? Eu quero ter uma estabilidade financeira melhor, né? Quero correr atrás de minhas coisas direitinho. Pra mim, Renato já tá ótimo, entendeu? Até porque filho não é brinquedo, filho dá muito trabalho. Pra quem pensa aí que é só cuti-cuti, não, gente, dá muito trabalho. Então, nos próximos 5 anos aí eu não pretendo ter filho. Posso ter filho antes? Posso, gente. Se qualquer coisa, minha situação financeira melhorar bastante. Se melhorar bastante, aí eu vou ter filho de boa. Mas se não, né, só daqui uns 5 anos que com fé em Deus acredito que minha situação financeira vai estar ok. E também eu acredito que a situação do nosso país vai melhorar um pouco, né, porque ter filho por agora, gente, é loucura, né. Mas aí, né, como eu falei com vocês, ela voltou para colocar o DIU. E eu escolhi o DIU de cobre, lembrando, tá, gente? Que foi o de cobre, que é o sem hormônio.
E aí ela falou, né, que a colocação do DIU era rápida, que eu poderia sentir um pouquinho de dor, mas que lá eles não colocavam anestesia, né? Eu acho que anestesia só coloca no particular. E lá, a faculdade é uma instituição privada, né, que eles fazem atendimento ao público para fazer o estágio dos estudantes da faculdade, entendeu? Mas em relação ao DIU, eles estavam com uma parceria com o SUS, que estava colocando o DIU de graça. E aí eu aceitei, né, gente? Eu falei, meu Deus, sem anestesia eu vou sentir uma dor horrível, mas ok. E aí nisso, na hora que eu deitei na maca, eu já fiquei com medo, eu tava querendo desistir, porque, meu Deus, eu tava pensando nas dores, né? Porque ela falou que eu poderia sentir cólica e tal. A dor na hora de colocar o DIU, eu já fiquei suando frio. E aí eu tava querendo desistir, mas nisso ela começou a conversar comigo. Ela e a estagiária, aí eu deitada na maca, fazendo tudo lá, e ela conversando comigo. E eu conversando, ela perguntando sobre minha vida, sobre Renato e não sei o que, aquela coisa toda. Do nada, gente, ela falou, tá assistindo alguma coisa? Eu peguei e falei, não tô assistindo nada. Aí ela já colocou. Eu fiquei tipo, como assim? Gente, foi a coisa mais rápida do mundo, gente. Em questão, assim, de... Acho que foi uns 3 ou foi 4 minutos. Colocou o DIU e eu não senti nada, gente. Por Deus, eu não senti nada. E as recomendações, né, que ela me deu foi de continuar deitada na maca por um período, né? Porque eu poderia levantar e ficar tonta. Então, fiquei lá um período deitada na maca. Nisso, o Renato tava com minha mãe, tá, gente? O Renato tava com minha mãe na recepção esperando. E eu fiquei lá alguns minutos deitada e não senti nada. Levantei. No que eu levantei também não senti nada, né? Andei, ela passou uma medicação para dor. Nisso, lá na faculdade tem uma farmacinha. Fui na farmacinha pegar a medicação, porém não tinha. E aí eu desci. No que eu desci, que foi cerca de uns 10 minutos após a colocação do DIU, eu comecei a sentir uma cólica leve. E aí eu já tava doida pra ir pra casa com medo de aumentar. Eu já corri pra pedir o Uber. Nisso o Uber até demorou, gente. Meu Deus. O Uber demorou cerca de uns 10 minutos, porque tava engarrafado, né? E o rapaz que aceitou a corrida tava no engarrafamento. E ele também não cancelou, né? Eu tive que esperar. E aí chegou o Uber. No que chegou o Uber, já no Uber, intensificou mais a cólica. Aí foi intensificando, intensificando. Cheguei em casa, vim com minha mãe, né? Cheguei em casa, já tomei o remédio, porque aqui em casa eu tinha um dos remédios que ela passou. Tomei, né? E aí demorou um pouco, fui dormir com o Renato, dei banho nele, almocei e tal, fui dormir com ele. E não tava sentindo dor. Quando eu acordei sem dor, mas a dor acabou voltando. Nisso eu fiquei, né, gente, sentindo cólica. Era uma cólica leve, mas estava me incomodando. E outra coisa que eu esqueci de explicar a vocês, né? Ela falou, né, que como eu tava amamentando, talvez eu não menstruasse por um período com o DIU, mas talvez minha menstruação voltasse. E também corria o risco de eu ficar tendo uns escapes, né? E eu poderia também ter sangramento após a colocação do DIU, porque é normal. E o que aconteceu comigo foi que durante 24 horas, né, após a colocação do DIU, eu só fiquei realmente sentindo algumas cólicas e não tive sangramento nenhum nas primeiras 24 horas. E aí, né, após 24 horas da colocação do DIU, eu tive um escape, tipo de sangue, mas foi bem fraquinho, gente, bem fraquinho. Era um sangue avermelhado, meio aguado, sabe? Mas era bem pouco. E desde que eu coloquei o DIU, né, eu fiquei usando protetor diário, né, porque ela falou que poderia ter sangramento, porque é normal. Mas o sangramento só veio ter, né, depois de 24 horas da colocação. E aí, nem todo dia eu tinha esse sangramento, gente. Era às vezes, né, mas eu sempre ficava usando protetor diário. Eu não gosto de protetor diário, mas eu ficava com medo, né, de melar a calcinha e tal. Então, eu sempre tava usando porque eu ficava com medo de ter esses escapes. Então, como eu falei, nem todo dia eu tinha esses escapes. O sangue era bem fraquinho, a quantidade também era pouquíssima. E segui de boa, né? Foi passando os dias, né? As cólicas sumiram. Depois de alguns dias, as cólicas sumiram. Eu só fiquei sentindo cólica mesmo assim por uns 3 dias. Depois de 3 dias, sumiu. Depois de alguns dias também, gente, os escapes sumiram. Hoje estou aqui após 26 dias da colocação do DIU e eu não tenho mais nem cólica e nem escapes. E graças a Deus também a minha menstruação não desceu, né? Que corri o risco
de eu voltar a menstruar por conta do DIU e graças a Deus não tô menstruando, né? Mas como eu falei, eu não tô menstruando por conta que eu amamento e, né, faço uso da amamentação exclusiva, né? Renato só mama mesmo no peito. Então, graças a Deus também minha menstruação não voltou, que meu medo era esse, né? Porque, ai meu Deus, é tão bom amamentar pelo fato de não estar menstruando, né? Imagine aí eu voltar a menstruar de novo e, como eu falei, né, por conta do DIU, corre o risco de eu ter cólica, né, do meu fluxo aumentar e ainda tomando conta de Renato bebê, ia ser muita loucura, né? Então, acredito que realmente minha menstruação só vai voltar depois que eu parar de amamentar Renato. E aí é isso, né, gente? Contei um pouco do DIU, né? Tô aí 26 dias, né, com o DIU. Tá tudo ótimo, tô gostando, né? Não alterou em nada questão de minha autoestima, né? Como eu falei, eu tô usando o DIU de cobre. Ele não tem hormônio, então não vai alterar em nada, né? Só teve mesmo esses dias aí que eu senti cólica, teve alguns escapes, mas também não foi nada assim que me incomodou tanto. Ah, gente, eu esqueci também de falar as recomendações após o DIU, que a ginecologista passou, né? Ela falou, né, que nas primeiras 24 horas após a colocação do DIU era para evitar fazer esforço, né, pegar peso e tal, e foi isso, né, que eu fiz. Até quando eu vim de lá da faculdade, minha mãe veio comigo, né, trouxe Renato, e aí, né, eu evitava ficar pegando Renato no colo e tal, seguir, né, fazendo isso aí por 24 horas. E as indicações em relação a sexo, né, foi que eu ficasse aí no mínimo 10 dias sem ter relação sexual. Mas, né, depois de 10 dias eu podia voltar a ter relação sexual, inclusive, né, sem camisinha, se caso eu quisesse, né, porque assim que coloco o DIU, ele já começa a fazer efeito. E esse DIU, né, que eu coloquei, o DIU de cobre, ele tem uma eficácia melhor ainda do que o DIU normal. Então, né, foram essas as recomendações que ela deu. E também ela me passou uma transvaginal, que eu vou estar fazendo, né, pra ver direitinho como tá o DIU e tudo, pra retornar com ela daqui 2 meses, né, pra ela ver o resultado, ver direitinho. E outra coisa, gente, eu sei que várias meninas vão dizer, ah, eu vi que uma mulher engravidou com DIU, eu vi falando que fulano engravidou com DIU. Assim, gente, a ginecologista até conversou comigo falando sobre isso. O DIU tem que estar acompanhando. Você sempre tem que estar ali de 6 em 6 meses fazendo uma transvaginal, indo numa consulta com o ginecologista, vendo tudo direitinho para ver o posicionamento, para ver como tá, entendeu? Geralmente essas mulheres que engravidam usando o DIU é porque não faz o acompanhamento certo. Quem tem DIU tem que sempre estar no ginecologista, sempre fazendo transvaginal, sempre vendo como tá, né, como ele está posicionado, porque se ele sair do lugar, provavelmente a mulher vai engravidar. Então, essas foram as recomendações, né, que a ginecologista me passou. Então, vou, né, fazer essa transvaginal para ver direitinho como o DIU tá. E vou seguir aí, né, gente, de 6 em 6 meses, fazendo transvaginal, indo em consultas para ver direitinho como tá o DIU. A ginecologista falou também, gente, que caso eu não me adaptasse com o DIU, né, no retorno, né, que é daqui a 2 meses, eu poderia tirar. Mas como eu estou me adaptando, estou gostando, então eu não vou tirar, né, gente? Pretendo continuar aí com ele por um bom tempo. E eu também esqueci de falar pra vocês, né? Vou fazer os exames que a médica me passou, tudo direitinho. E vou entregar também os resultados pra ela, pra ver, porque também quando a mulher tá com anemia, ela não pode usar esse DIU de cobre, porque esse DIU de cobre aumenta o fluxo, né? Então, né, tem essa questão aí também, mas graças a Deus eu não vou estar com anemia nem nada, né? E é isso aí. Então agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, o papel do DIU. Então, gente, esse aqui é o papelzinho do DIU, né, que a médica me deu, né. Ela até me mostrou a caixa do DIU, tava lacradinha, né, direitinho. E aqui vem o papel. Tá vendo? Eu coloquei esse papelzinho aqui pra não mostrar meu nome completo. Aqui a data que eu coloquei, né, que eu até gravei lá pra vocês, foi dia 30 de julho. O DIU tem duração de 10 anos, né? Mas eu pretendo ficar com ele aí por uns 5 anos, né? Qualquer coisa, como eu falei, se minha situação financeira melhorar, daqui uns 5 anos eu pretendo ter outro filho. E aqui, né, tá o carimbo da ginecologista. Aqui o lote, tá vendo? Falando algumas coisas em relação ao DIU, né? Tá vendo? Direitinho. E aqui tá o papel, né, gente? Tá a marca dele também, e ó, direitinho. Eu até olhei na internet, gente, esse DIU custa em média 150 a 200 reais.
mas graças a Deus eu coloquei ele de graça, né? Que foi uma parceria com o SUS, então eu não paguei nada, né? Foi ótimo em relação a isso. Mas caso vocês queiram colocar no particular, é só, né, o médico te dar a receita, porque você tem que ter a receita para comprar o DIU. E aí com a receita vocês compram o DIU. Tem o de Mirena, né, que no caso é o com hormônio, e tem esse aqui que foi o de cobre que eu coloquei, que ele custa em média de 150 a 200 reais, e quando é no particular você compra o DIU e ainda paga para a ginecologista tá fazendo a aplicação, e por fora também paga a transvaginal. Minha transvaginal eu vou ter que pagar também. Tá aí, né, gente? Vou até abrir aqui pra vocês verem direitinho o cartão do DIU. Aqui a marca, tá vendo? Ingeflex. Depois vocês pesquisem aí. Mas ele custa em torno de 150 a 200 reais. E aqui tá falando tudo sobre o DIU. Eu li tudo direitinho. A única coisa que eu fiquei um pouquinho chateada em relação ao DIU, gente, é porque o DIU, ele faz com que a mulher tenha mais possibilidade de ter infecção, sabe? Tipo, problemas assim no útero. E lá no dia da consulta, a ginecologista não me falou disso. Eu só fiquei sabendo através aqui do encarte do DIU, né? No caso, a bula. E aí eu até olhei na internet e realmente o DIU faz com que você tenha mais possibilidade, tipo, de ter candidíase e essas coisas, sabe? E é chato, né? Mas graças a Deus até então não tive nada disso, né? Mas sempre tá acompanhando direitinho pra não ter. Então, meus amores, como vocês viram aí, né? Coloquei o DIU de cobre, tô gostando bastante. Esperei passar alguns dias, né? Até pra ter uma experiência melhor com o DIU, né? Pra falar com vocês, explicar direitinho. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Vou gravar também no dia que eu for fazer a transvaginal, né? Pra ver direitinho como tá o DIU. Vou gravar no meu retorno com a ginecologista. Sempre, né, que eu tiver a avaliação, né? Como eu falei, de 6 em 6 meses a gente tem que estar indo, né, para fazer a avaliação, para ver como tá o DIU, fazer transvaginal, essas coisas assim. Então sempre eu vou estar gravando para vocês. Pretendo continuar com o DIU aí por no mínimo 5 anos. E tá sendo um método ótimo para mim, não alterou em nada na minha vida. Graças a Deus tô seguindo aí de boa. E é isso, né, gente? E o melhor foi que eu coloquei de graça, né? Porque esse DIU, ele é um pouquinho caro, né? No caso, eu ainda teria que pagar para colocar o DIU. E graças a Deus consegui colocar de graça, né? Nem esperava colocar o DIU no dia da consulta. Eu pensei que ia ter a consulta, ia me avaliar e só depois, né, colocar o DIU. Mas como eu já estava apta, né, para colocar o DIU, no dia da consulta mesmo eu já coloquei. Então é isso, né? Um beijão, como eu falei, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá, gente? E fui!